Galera, esse tipo de vídeo aqui eu já vi uma vez, mas eu quero ver com vocês de novo, porque assim, primeiro que o Bentley tem uns vídeos brabos, tá ligado? Por mais que eu não seja inscrito, vocês vão me cobrar, aparece mais vídeo no meu feed de quem eu não sou inscrito do que inscrito. Então por isso que eu separei esse vídeo pra vocês. Mas, mano, esse vídeo aqui, ó, Mordecai é a teoria dos três amores. E o que isso é uma aula, primeiro, de como os desenhos da Cartoon são foda. Segundo, de refletir sobre, tipo, pegar esse exemplo e tentar se encaixar como a gente vê isso na nossa vida. É muito foda. Vamos dar play pra vocês verem. Toma. Olha, Esse episódio quando eu vi, eu disse pra seguir a sua intuição, entendeu que era pra perder o juízo e tentar dispensar a sua namorada num casamento? Porque parece que essa foi a sua escolha. Por que nós amamos? Por que ele? Por que ela? Anatomia do Amor. Esses são os títulos de alguns livros escritos por essa mulher aqui, que se chama Ellen Fisher. Ela é professora de antropologia e pesquisadora do comportamento humano e uma das principais especialistas do assunto da biologia do amor e da atração. Ela também escreveu uma teoria extremamente interessante a respeito desse sentimento, uma teoria que, por acaso, é retratada de forma praticamente perfeita em apenas um show, mais precisamente retratada na vida amorosa do Mordecai. Tu conhece a teoria dos três amores? Segura Se não essa conhece, aula. pode ficar tranquilo que a gente vai conhecer agora. Se tu, assim como eu, assistiu apenas um show, tu percebeu a forma como Mordecai era loucamente e extremamente apaixonado pela Margaret. Uma boa parte do desenho, sendo capaz de fazer qualquer coisa por ela, capaz de fazer qualquer coisa que ela quisesse. Mordecai, primeiro beta que ficou marcado em nossas vidas. Como um capacho e sendo até irracional, tomando atitudes muito imbecis. Era algo que fazia ele agir como um amigo péssimo diversas vezes. Era um sentimento que projetou algo tão forte nas ideias dele que acabou arrancando o amor próprio dele, fez o autocuidado desaparecer e muitas vezes acabou fazendo com que ele tentasse ser aquilo que ele não é, somente para impressionar a Margaret. Mordecai acabou adquirindo uma dependência emocional assustadora na Margaret. A felicidade dele dependia exclusivamente dela. As motivações dele sempre tinham um nome, Margaret. E esse amor, essa paixão custou muito caro para ele em diversos aspectos. Fez ele chorar, sofrer, abandonar e abrir mão de outras coisas que eram importantes para ele. E esse sentimento tomou ele por completo, de maneira avassaladora. E quando ele finalmente conseguiu o que ele queria e estabeleceu um relacionamento sério com a Margaret, que estava realmente funcionando, as coisas pareciam perfeitas. Então, acabou. Mas como assim acabou? Eles pareciam perfeitos um pro outro, eles eram parecidos, o relacionamento tava funcionando. Não, e outra, eu vou falar também, eu já esqueci o nome dela, mas eu tenho toda raiva que eu esqueço. Essa daí é mó piranha, vou falar mesmo. Porque tinha episódio que dava bola, aí depois ignorava ele, aí depois... Tá ligado? É tipo a Mary Jane num filme do Tobey Maguire. Quem viu os 3 filmes do Tobey Maguire vai entender, tá ligado? Dava em cima dele, aí ele tinha uma dupla personalidade por causa do Homem-Aranha que ninguém sabia ainda. Aí depois ela foi pro amigo dele, Harry, e depois ficou boladinho quando ele seguiu a vida e foi pra Gwen, mano. Falo mesmo. Eles não deveriam ficar juntos no final? A gente só shippava porque só tinha ela durante, tipo, sei lá, 200 episódios. Aí quando veio o outro personagem, na hora eu fiz assim. Vambora, porra, alguém que merece ele de verdade. Também porque fizeram os dois idênticos, né? Como é que a gente não ia torcer pros dois? A Margaret justamente pro Mordecai. Eles já eram um casal antes de serem um casal. E a gente percebe que até a gente mesmo tem uns pensamentos iguais aos do Mordecai a respeito da Margaret. Ele também achava que eles eram perfeitos um pro outro. E ela tinha sido feita pra ele. E também achava que eles iriam ficar juntos no final. Mas nossa, esse episódio, mano, que ele tava... Nossa senhora, esse episódio que ele tava dependente emocionalmente é brincadeira. Deu até... Mano, deu como é que é? Agonia física de ver essa cena dele todo detonado quando criança, mano. Eu lembro disso. Não aconteceu. E essa segunda teoria dos três amores foi a fase da luxúria do Mordecai. O primeiro amor dele, aquele que parece que vai durar pra sempre, que é perfeito, que toma a gente por completo de forma avassaladora, que faz a gente chorar, sofrer e então acaba e deixa a gente completamente destruído. E é exatamente isso que acontece com Mordecai depois que a Margaret diz pra ele que não pode ser a namorada dele, no episódio Uma Noite Muito Louca. E que episódio incrível. Muito, muito bom. Depois dos acontecimentos desse episódio, Mordecai tá completamente quebrado emocionalmente. Ele entra num estado de depressão. Olha como ele tava, O amor tinha destruído ele completamente. Então reconstruiu. O Mordecai conheceu a CJ. Eles então iniciaram um relacionamento, com os dois bastante apaixonados, mas que no fim acabou sendo extremamente conturbado e dolorido. Além de ser rodeado de mentiras e atitudes péssimas que feriram os dois. Algumas por parte da CJ e do temperamento instável dela, mas na grande parte pela
pelas atitudes completamente idiotas do Mordecai, que com a volta da Margaret estava completamente perdido sobre o que ele queria e sentia de fato. E essa confusão interior dele feriu muitos sentimentos da CJ, que acabou até sendo traída por ele, e tendo o relacionamento deles acabado no casamento do Musculoso. Traiu com a ex que deixou ele pra merda. Com o discurso do Mordecai na frente de todo mundo, dizendo que ele ainda não estava pronto para um relacionamento de novo. E eu até hoje me pergunto o porquê dele não esperar o casamento acabar pra falar isso só pra garota, olha na frente, já que ele atrapalhou o casamento do amigo e meio que envergonhou a CJ na frente de todo mundo. Olha como ele tava tóxico mas nessa época. Fazer o que, né? Aconteceu. Ele saiu de ser o abusado toxicamente pra ser o abusivo toxicamente do relacionamento. Bizarro, né, mano? E tudo isso numa série de desenho. Olha como é profundo. A CJ realmente amava o Mordecai. Ela perdoou ele bastante, deu muitas chances e tentou entender ele de verdade. E o porquê dele ter feito tanta coisa idiota, tentou mudar e curar ele de verdade e fazer o relacionamento deles funcionar. Porém, o Mordecai ainda estava se questionando sobre estar pronto para amar de novo. Ele ainda estava preso no passado. Ele ainda não tinha aprendido e não estava pronto para amar verdadeiramente. E isso feriu uma outra pessoa que estava. E é por isso que o namoro deles acabou. Era baseado em incerteza, desonestidade, desconfiança e mentiras. E eu lembro que o término deles me deixou bastante triste, porque, cara, eles combinavam tanto e tinha uma conexão que eu nunca tinha visto em Mordecai e Margaret antes. Era uma coisa especial que foi desperdiçada. E a CJ foi o segundo amor do Mordecai, ou a fase da paixão, que é extremamente complexa e faz a gente questionar quais tipos de relações a gente quer, e questionar o que é o amar, e causa feridas bem diferentes do primeiro amor, além de demorar muito mais tempo para ser superada. Pode ser uma relação pautada em mentiras e não correspondida. É o amor que ensina lições difíceis pra gente, sobre quem somos, e como a gente tá sempre querendo se sentir amado, onde a gente fica preso por achar erroneamente que a gente pode mudar o outro e fazer as coisas funcionarem. E me diz aí se tu não acha que isso resumiu o relacionamento do Mordecai e da CJ. Pois é. Não, e o mais bizarro é que foi bem nessa época onde o Rigby era o babaca e o Mordecai era o são. Aí foi bem nessa época que o Rigby começou a ser o cara que a gente tava gostando, porque o Mordecai tava muito babaca, mano. Bizarro, velho. O Rigby tava sendo o lúcido. Ele era o cara mais pinel do Pike, mano. Por último, eu convido vocês a dar uma olhada no canal Diverse. O cara traz um conteúdo muito da hora e bem engraçado. E eu acho que vocês iam gostar. Depois do vídeo, dá um pulinho lá. O link tá aqui na descrição. Depois de terminar com a CJ, o Mordecai passa um longo tempo sozinho. Um tempo que de certa forma permite que ele conheça ele mesmo de forma autêntica. Um tempo saudável que ele dedica a ele mesmo e às aventuras com os amigos dele. Pra entender quem é o Mordecai e o porquê dele ter sido deixado de lado por tanto tempo. Durante esse período ele acaba ficando mais maduro e internaliza aquilo que ele aprendeu nos 2 relacionamentos anteriores dele. Então no último episódio de Apenas um Show, quando parece que ele vai acabar sozinho, um terceiro amor surge na vida dele. Moleque, nesse episódio eu juro por tudo. Eu tava vendo aqui. Aí eu fiz o seguinte. Tava vendo aqui. Vi essa cena, eu falei: vai, caralho, vambora! Vambora! Vamos! Moleque, eu nunca comemorei tanto por um personagem que apareceu por 1 minuto de tela, menos até. O Ellen Fisher é o amor que é intitulado como... Olha isso, mano. Ela só precisou aparecer esse momento pra gente catar e entender, caralho, o Mordecai conseguiu. Vamos! Do compromisso. Esse terceiro amor surge de forma inesperada. Não, pô, o Rigby era legal, eu gosto do Rigby. Só que ele era piroca, pô. Ele era o mais moleque, que nem o Balinha falou, o Mordecai foi moleque. Ele era o mais moleque. Do nada. Quando a gente já tem uma idade considerável e parece que não vai surgir nunca aquela pessoa certa. E esse amor acontece naturalmente. Episódio, e a conexão mano. O último episódio de Apenas um Show faz homem barbado chorar, mano. O finalzinho, quando tira a fita lá, porra, até hoje eu quero rever inteiro Apenas um Show, só pra poder chegar no último episódio, de novo ver essa cena depois de ter visto tudo e não só alguns episódios soltos no Cartoon Network. O meu favorito sempre vai ser o Musculoso. E sabe quem mais tem o Musculoso como favorito? A minha mãe! Isso acontece, e quando tu vai ver, tu já tá fazendo planos que incluem a pessoa e firmando um compromisso forte por causa de toda a bagagem. E isso que eu nunca entendi, um fantasma ficou com uma ser humano. Tá bom.
desvantagem que tu adquiriu nos relacionamentos anteriores. E é exatamente isso que acontece com Mordecai. Absolutamente do nada, ele conhece a mulher morcego misteriosa no fim do desenho. E pronto, ele fica com ela no final. E até tem filhos com ela, e parece que é o relacionamento mais saudável que ele já teve no desenho. Então, essa teoria basicamente diz que os seres humanos se apaixonam verdadeiramente por 3 pessoas ao longo de suas vidas. E que esses 3 amores, cada um bem diferente do outro, são necessários pra gente aprender a amar e ser amado de forma correta. E o que tu acha disso? Tu acredita nessa teoria? Bom, pelo menos em apenas um show ela fez bastante sentido. A mulher morcego parecia ser bem legal, quero deixar isso claro aqui. É uma pena que não tenha sido desenvolvida dentro do desenho. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com uma frase de Sófocles. Só uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida. Essa palavra é o amor. Caralho! Segura essa aula de filosofia de apenas um show. É aqui, ó. Bentley Recaps, esse vídeo, mano, eu já vi várias vezes. Eu já vi até, tipo... eu vou sair com a novinha. Onde é que será que ela se encaixa? Já vi várias vezes, mano. E esse vídeo é muito bom. E faz eu pensar o seguinte, mano. O negócio supostamente era desenho infantil, tá ligado? E ó, quão profunda é a mensagem que ele pode trazer com 2 adolescentes piroca que, assim... Plot twist só de... Plot twist apenas do show. Temos que arrumar o parque. Aí dá uma merda, musculoso. A gente tem que lutar contra o tempo celestial da bola de basquete do último ato porque a gente fez merda, tá ligado? E é um desenho que parecia bobão, tá ligado? Mas segura essa aula de filosofia por um personagem. Você tá maluco, mano.